Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui para falar um pouquinho para vocês sobre luxação patelar. Ao longo desses quase 6 anos trabalhando com fisioterapia, eu tenho visto esse problema com muita frequência, quase que diariamente. Então eu acho importante compartilhar com vocês o que é o problema e como tratar. Bom, vamos lá. Primeiramente, o que é a patela? A patela é um ossinho bem pequenininho que fica no joelho. Antigamente ele era chamado de rótulo, né? E não faz muito tempo que ele foi trocado o nome alterado para patela. Esse ossículo bem pequenininho, ele nada mais nada menos do que ele é responsável pela estabilidade do joelho. Se a gente tem algum problema nesse osso, simplesmente toda a responsabilidade pela estabilidade do joelho vai ficar por conta dos ligamentos. E é o que acontece na grande maioria das vezes. A correção da luxação patelar não é feita e o animal vem a romper o ligamento cruzado. Outro problema que eu vejo com muita frequência associado à luxação patelar é o animal acabar jogando o peso para frente, porque dói, ele tem dor, né, ao se movimentar, e ele acaba inconscientemente desviando o peso do corpo para os membros anteriores, e isso ao longo do tempo ele vira a desenvolver problemas de disco intervertebral, então discopatia, né, as famosas hérnias de discos cervicais. Então o problema que começou no joelho acaba por terminar no pescoço e o animal começa a claudicar com o membro torácico, mas aí você vai investigar, o problema começou lá atrás e não foi corrigido. Outra coisa que é importante vocês saberem é que é um problema que é muito comum em raças de pequeno porte. Praticamente 80% das raças de pequeno porte que eu atendo aqui, durante a avaliação clínica, veio para uma vacina. Na hora de eu movimentar, de eu segurar esse animal, eu já sinto que a patela está luxando. A luxação patelar tem vários graus. E se a gente detectar isso nos graus iniciais, que é o grau 1 principalmente, a chance da gente intervir nesse momento e diminuir a necessidade de uma cirurgia, ou desacelerar, ou até inibir a progressão para um grau 4, é muito grande. Então, o grau 1 é aquela patela que luxa muito esporadicamente, uma vez, 2 vezes no ano. O tutor relata que do nada o cachorro foi descer da cama, foi subir no sofá, e aí ficou com a perninha suspensa e depois desceu e voltou a andar normalmente como se nada tivesse acontecido. Nesse grau, a gente não vê alteração no raio-x, porque a patela está no lugar, ela luxa muito esporadicamente, só que o animal já apresenta indícios de que tem alguma alteração nela, né? Então, nesse grau é importante a gente começar a parte de reabilitação, porque aí a gente diminui a chance desse paciente precisar de uma cirurgia. O grau 2, o grau 3 e o grau 4 são graus mais adiantados da doença, onde a gente vê uma mobilização da patela muito maior, sendo que no grau 4 a gente tem a patela permanentemente luxada, e aí a chance de uma ruptura de ligamento é muito grande. O que eu vejo na prática? O tutor vem aqui, a patela já está num grau de luxação muito avançada, só que o animal é idoso, às vezes cardiopata, enfim, nefropata, não vai tolerar anti-inflamatórios. E então, mesmo a gente sabendo que do grau 2 em diante é cirúrgico, a gente pode beneficiar muito ele com as técnicas de fisioterapia. Então, a ozonoterapia intraarticular acaba desinflamando, diminui ali a tensão, remove, né, oxigena as células que estão ali. A gente também tem um laser e a eletroestimulação que vai fortalecer essa musculatura que muitas vezes já está atrofiada pelo desuso. Se você tem um cãozinho de pequeno porte e eventualmente você já detectou que ele manca em algumas situações, seja subindo, descendo escada, num passeio, traga ele para uma avaliação. A gente vai avaliar, vai detectar em qual grau de luxação patelar. Nós vamos avaliar também a possibilidade de cirurgia ou não. E no caso da cirurgia não ser uma opção, não uma primeira opção para você, às vezes um pouco de receio, enfim, o pós-operatório, é tranquilo, mas a gente sabe que vocês, tutores, têm essa questão. O seu animalzinho pode se beneficiar muito com a fisioterapia precoce. Na maioria dos casos a gente consegue desacelerar a progressão da doença ou em alguns casos até diminuir a necessidade de casos que vão para uma cirurgia, sem contar na prevenção de problemas aí em discopatia cervical, na senilidade desse paciente. Nós vamos compartilhar com vocês a história de uma Spitz de 2 aninhos que a sua dona, muito atenta, começou a perceber esses sintomas. Ela voltava mancando dos passeios,
quando subia a escada, chegava a claudicar, levantar a patinha. Então a gente começou a fazer esse tratamento de fisioterapia, porque até porque o grau da luxação dela é o grau 1. Então eu quero que vocês vejam como é tranquilo e como a Bela está se beneficiando. Fiquem atentos. Para concluir, a maior parte das causas de luxação patelar é congênita, ou seja, seu pet já nasce com uma predisposição genética a desenvolver esse problema, que na maioria dos casos é uma consequência da má angulação entre o fêmur e a tíbia. Então, além de corrigir, de colocar o ossinho no lugar, a correção da angulação deve ser realizada. Além da fisioterapia e na impossibilidade de cirurgia, o controle do sobrepeso, o uso de nutracêuticos com colágeno, condroitina e glicosamina também fazem muito bem para o seu animalzinho. Traga seu pet, a gente vai avaliar, nós vamos graduar aí o problema dele e orientar qual a melhor opção. Porque o nosso lema é a prevenção. A gente não quer chegar num ponto onde não tem mais o que fazer. Então traga ele enquanto é tempo. Bom, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!